Olá, mais um episódio, nosso terceiro episódio do podcast Renilcast. Eu sou a Aline Amiante e aqui ao meu lado está... Carlos Rodrigues. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Trazendo aí para as famílias, para a nossa comunidade, assuntos tão importantes do nosso dia a dia, principalmente neste momento, né? Que as relações sociais, a questão dos sentimentos, eles estão tão aflorados dentro da sala de aula, principalmente que é o nosso mundo, né, Aline? Isso. Nosso mundo aqui da nossa escola, que a gente vive o dia a dia. E para falar um pouquinho dessas relações pessoais, autocontrole, nós trouxemos uma pessoa super importante. É um prazer receber a Bianca Araújo. Obrigada. Bianca, é um prazer estar com você aqui, neste momento do nosso Renilcast, para a gente tratarmos alguns assuntos bem legais, né? Que não vai fugir da nossa dinâmica do nosso dia, né? Sim. Que a gente vivencia do nosso dia a dia, né, Aline? Legal, obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui nesse momento tão especial. Já parabenizei uma vez, eu quero parabenizar de novo por esse podcast aqui, que eu não conheço escola nenhuma com um podcast dentro do colégio. E estar aqui num colégio, onde é o primeiro colégio a ter um podcast, é muito especial, é muito legal mesmo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Pessoal, para quem não conhece, a Bianca é a nossa professora do socioemocional. Ela é psicóloga formada. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é o socioemocional dentro da escola. Porque muitos pais falam, na escola do meu filho tem um socioemocional, mas às vezes não sabe o que é trabalhado dentro da escola. É importante mesmo falar sobre isso, porque é algo novo, né? Hoje em dia, o aumento da ansiedade, das questões emocionais, tem crescido muito, principalmente entre jovens, adolescentes, né? Então, falar sobre essas questões emocionais são fundamentais nas escolas. É justamente trabalhar aí a comunicação, o conhecimento do eu, né, do self, quem eu sou, é muito importante. Então, desenvolver a autonomia, desenvolver a capacidade de empatia, saber lidar com o outro. Essas questões emocionais, né? Porque eu sempre falo para eles, não adianta vocês estudarem matemática, português, ciências, história, todas essas disciplinas sem se conhecer. Sem buscar autonomia, a segurança própria, isso é muito importante. Então, trabalhar essas habilidades é como se a maior prova, nós não temos prova, né? Mas a maior prova é a da vida. Uhum. Então, lá fora, a gente vai precisar aprender a como desenvolver essas habilidades. Então, é justamente trabalhar a empatia, a humildade, a honestidade, como nos comunicar com o outro, isso é muito importante. Desenvolver também recursos para lidar com a ansiedade, que é algo que tem crescido muito, né? E muitos se deparam com como que eu faço, o que eu faço, principalmente na semana de prova, né? Tem muito essa questão. Então, através das aulas, eles desenvolvem essas habilidades, né? Então, isso ajuda muito hoje em dia. E também faz parte da nossa BNCC, né? Tá dentro da BNCC. A questão do socioemocional, ela faz parte das 10 competências gerais, né? Sim. Que precisam ser trabalhadas dentro da escola, né? E aí o que a gente percebe, né, Bianca, eu acho que isso, essa habilidade socioemocional, ela se intensivou a partir de 2021, sim, né? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho, falar um pouquinho, né, Aline, sobre isso, mas a gente percebe que a escola pode ser dividida em duas, né? Então, nós tínhamos uma escola que veio até 2020 e uma escola depois de 2020, quando aconteceu a pandemia, né? Exato. Aquele momento da pandemia que nós estávamos na escola, né, Aline? A gente percebeu muito do jovem, como ele chegou, né? Ele chegou totalmente diferente do que ele saiu, né? Ele chegou totalmente introspectivo, né? E aí, o que eu queria te perguntar, o que você, professora, percebeu realmente em relação a isso? Nessa mudança, né? Da antes e depois da pandemia. Realmente a pandemia trouxe muitas sequelas emocionais, né? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos nos socializar o tempo todo, né? Com pessoas. E nos depararmos ali diante a uma pandemia onde fica em casa e ter que se readaptar a muitas coisas, né? Inclusive a tecnologia teve que ter um avanço ali, né? Muitas coisas que eram previstas para daqui 3, 4 anos teve que ser antecipadas, né? Então acompanhar todo esse processo realmente é bem complicado. Mas o pós-pandemia realmente trouxe uma defasagem
de ensino, de aprendizagem, né? A gente se adapta, nós nos adaptamos ao ambiente. Então, se eu fico muito tempo em casa, estudo na minha cama, no computador, é uma coisa muito fácil, a gente se acostuma fácil, né? Eu estou ali no meu conforto. Então, muitos ali acabaram, poxa, eu estou em casa mesmo, não preciso, depois eu faço. Quando volta, a gente volta com essa falta mais de disciplina. Então, a gente precisa conversar, entender melhor. Muitos perderam entes queridos na pandemia. E trouxe justamente essa falta de conseguir absorver melhor o conteúdo, né? De prestar atenção. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH, mas muitos são sequelas da Covid mesmo, né? Já foi comprovado cientificamente que uma das sequelas é justamente a perca de memória, falta de atenção, que são bem parecidos com os sintomas do TDAH. Então, a gente precisa analisar todo o contexto para compreender isso, né? Então, você chega ali na escola, os alunos estão acostumados ao ambiente que elas estavam dentro de um período da pandemia, que a gente achou que ia durar uns 15 dias, e durou ali anos, né? Então, imagina, voltar para a escola e ter que se readaptar ao sistema de ensino presencial, a conversar com pessoas. Tudo é novo, praticamente, né? E muitos alunos nasceram na pandemia. Eu ia falar isso. Agora a gente tem essa geração, deu 5 anos, que é a geração que já veio da pandemia. Isso. Você percebe alguma diferença dessa geração que nasceu na pandemia e os que viveram dentro da pandemia? Eu percebo justamente essa confusão mental, assim, nossa, eu era de um jeito, eu estava de uma forma ali quando eu estava aprendendo em casa, e agora como que eu faço? Eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço. Então é justamente essa a intenção. Eu identifico que os que já nasceram ali na pandemia é muito mais fácil, assim, mais fácil no sentido de serem mais jovens e ter mais facilidade de aprendizagem. Agora, o resto das crianças, elas já têm mais dificuldade, porque elas vivenciaram as duas partes ali. Então, para você reconstruir isso, fica um pouco mais difícil. Dessa nova, essa criança que nasceu, né, dentro da pandemia, você percebe, um olhar meu, assim, que os pais protegem muito mais essa geração que nasceu agora, que tem mais ou menos uns 5 anos, do tipo, com medo, acho que o medo foi tão grande de perder alguém, e agora eles projetam isso nas crianças. Uma hiperproteção. Uma hiperproteção, sim. Percebo isso. A gente percebe isso e é fato mesmo, né? A Aline disse que você está falando. A gente percebe isso dentro do nosso infantilzinho, né? As crianças que chegaram ali 4, 5 anos, que o pai, é lógico que né, um instinto paterno, materno, há proteção, né? Essa proteção. Mas a gente percebe que essa proteção, ela está um pouquinho além, ela passa a ser excessiva, né? De todos, com detalhes pequenos, assim, até uma brincadeira, mas é assim, eu não vi o que meu filho comeu, né? O que ele está comendo, né? Então são coisas assim que foge, né, do cuidado, que é aquele cuidado que a gente, lógico, tem no nosso dia a dia com os filhos, né? Sim. Bianca, Freud dizia que o pensamento, né, se antecipa a ação, né? O que eu queria perguntar com isso? Você nas aulas de socioemocional, nas salas de aula, com o aluno, como é fazer com que eles tragam para você, porque a gente sabe isso, né, que é uma demanda hoje. O jovem ele ficou introspectivo, né, dentro da pandemia, e agora a gente está tentando fazer com que ele saia, né, dessa introspecção que ele criou, né, que se criou uma sociedade dentro daquele período, né? Como é para você trazer este pensamento para fora, para que esse jovem, esse adolescente externalize, né, o que ele está pensando, o que ele está vivendo, as ações, os conflitos que ele vive da própria adolescência, que já tem, né? Mas aqueles conflitos que talvez ele não consegue se abrir até com o pai e com os pais, né? Porque depois a gente vai falar da importância de ouvir, né? Dos pais estar abertos a ouvir o filho. Sim. O que você tem percebido disso no dia a dia?
Eu sempre falo para eles que é igual na terapia, né? A gente constrói um vínculo primeiro. Então, logo quando eu iniciei aqui, foi algo novo, né? Eu pensei, eu preciso construir um vínculo primeiro, para que eles confiem em mim. E eu sempre falei para eles, gente, por mais que seja uma aula, né? Aqui é um espaço onde vocês respiram. Então, eu sempre falei para eles, a nossa aula é um espaço onde vocês podem respirar. Então, eu quero aqui ajudar. Então, por mais que seja uma aula, é uma aula onde vocês podem expressar os sentimentos de vocês. Então, eu fui, a partir dessa construção de vínculo, falando sobre mim mesma. Mostrando para eles que eu sou uma pessoa também que enfrenta os desafios, tenho as minhas vulnerabilidades e que, assim como eu gostaria que eles confiassem em mim, eu também confio neles. Então, eu fui construindo isso aos poucos, contando sobre histórias minhas, bullying na infância, fui falando como que eu reagia às minhas emoções, o que eu sentia e como que eu fazia. Eu sempre trabalho com eles no sentido de pensar, sentir e agir. Né? Então, sempre eu penso sobre alguma ação, como eu me sinto e como eu vou reagir àquilo. Então, eu fui construindo esse vínculo através de dinâmicas. Né? Então, nós temos o livro, que é da FTD, inclusive. Nós temos o livro, só que dentro do livro eu faço readaptações para dinâmicas. Então, roda de conversa é muito importante, um ambiente que eles se sintam confortáveis é importante e que eles entendam que eles não estão sozinhos. Né? Então, a partir da minha história, o que você pode me contar sobre a sua história? E você? E você? Então, ali, eles vão se identificando. Poxa, eu não estou sozinho. Aí eu falo sobre autoestima, já tiveram aulas que eu estava com o livro aberto. Nós vamos falar sobre questões financeiras, então. O que é prioridade, o que é desejo. E ali eu me deparo com uma demanda de falta de baixa autoestima. E ali, por quê? Porque eu observo muito. Então, enquanto eu estou ali dando aula, eu percebo que, nossa, aquela aluna tem problema com autoestima, aquela também. Então, acho que eu vou falar de autoestima. Então, eu fecho o livro e falo, galera, vamos falar de autoestima, então? E aí, a gente faz uma roda de conversa e começa a falar sobre aquela demanda. Então, a partir dessa demanda, eu começo a identificar, né, a autoestima e eles vão construindo vínculos. Então, um conta uma história e eu percebo que, às vezes, tem dificuldade de falar. Então, já que tem dificuldade de falar, vamos fazer um desenho. Qual é a forma que você mais se expressa melhor? É desenho, é música, prefiro falar só para você, no seu ouvido. Então, tá bom, vamos fazer assim. E a gente vai construindo esse vínculo, né? Então, é muito importante por esse lado. A gente vai formando ali e eles vão pegando a confiança. E hoje é muito gratificante, assim, quando eles me param no corredor e eu preciso falar com você, uma coisa está acontecendo, e às vezes eu estou na correria, depois você me procura. Então, eles construíram esse vínculo comigo, então eles se abrem mais, e isso é muito legal, porque é isso que eu queria. Né? Logo que eu iniciei aqui na escola, que me falaram que era projeto de vida, eu falei, vou fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então, eu fui pesquisar. Inclusive, eu tenho um filho de 15 anos também, perguntei para ele, falei, filho, tem projeto de vida na sua escola? E ele disse, tem, mãe. E aí, é legal? Né? Então, foi construído uma narrativa de que projeto de vida é uma aula livre, enfim, não é muito legal, né? Então, eu pensei, vou ressignificar isso, eu preciso remodular esse tipo de aula e mostrar que é importante, sim, junto com o socioemocional. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre dinâmicas que consiga entreter, e hoje, justamente por conta da pandemia, né, a gente precisa de fórmulas novas, a escola precisa de reforma também. Então, tudo isso, inclusive o podcast, foi uma das formas de renovação, né, dentro do âmbito escolar, e muito legal, porque está dentro do contexto de evolução tecnológica, né, que é o que eles gostam. Tirou o celular? Opa, mas não, a escola, ela tá dentro ainda. Tiramos o celular, mas não foi culpa nossa, né? Sim. Então, eu quero mostrar para vocês que nós estamos a favor da tecnologia. Então, através do podcast, o aluno também tem a voz dele. Então, eu quis mostrar isso para eles. Nós estamos com vocês não estão sozinhos. Esse é o espaço onde vocês podem falar dos sentimentos. E aí, eu sempre falo, quando vocês vão aprender matemática, geografia, sei lá, qualquer outra atividade, o professor nunca fala uma vez só. Ele precisa dar atividade de casa, precisa dar a prova, para ver se vocês realmente aprenderam. Na nossa aula é a mesma coisa.
né? Eu falo uma vez e vocês vão ouvir de novo, eu vou passar a atividade. Qual que é a atividade de vocês de casa? Ah, mas vale nota? Vale, nota da vida, né? Então, assim, na escola você ensina o aluno para viver ou para produzir? Eu sou a professora que ensino a viver, né? Então, eu sempre falo para eles, a prova maior é a que você pratica com o seu amigo aqui do lado, o caso do bullying, como você se comporta ali com as pessoas lá fora, se você é aquela pessoa que reclama da enchente ou você é aquele que, opa, eu não vou jogar o lixo na rua. Então, é essa a fórmula da nossa aula, né? Que vocês levem para a vida o ensinamento aqui, a viver, né? Da melhor forma possível. Então, foi construindo esse vínculo e através das habilidades, né? Então, autoestima, autoconfiança, tudo isso se inicia, tanto na primeira página do livro, é sobre autoconhecimento. Então, não tem como eu falar sobre qualquer outro assunto sem antes falar do autoconhecimento. Você também trouxe alguns trabalhos, né, que você faz com eles, que eu achei bem bacana. Como eu disse, algumas atividades, né, eu passo algumas dinâmicas, vamos fazer uma roda de conversa, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Né? E aí, não. Alguém tem uma pergunta? Não, ninguém abre a boca. Eu falo, gente, só eu falo. E aí eu falo, então tá bom, vamos fazer através de desenho. E aí eu faço algumas atividades. Essas daqui, eu fiz uma atividade que significa o que se passa na sua mente, né? E eles fizeram um desenho, aqui é como se fosse eles, né? E aqui é a mente deles, o que se passa na sua mente. Então aqui eu consigo observar tudo que se passa na mente deles. Ansiedade, medo, insegurança, baixa autoestima. E através de diversos desenhos, eu consigo identificar a demanda. Então, aqui eu identifiquei que a maior problemática da sala é a baixa autoestima, né? Então eu vou falar mais sobre autoestima. Vou falar sobre dinâmica, né? Aqui eu tenho mais um, ó que legal. E eles super se empenham, né? Eles fazem uns desenhos incríveis, que é digno de uma exposição, artistas, né? Você exatamente. olha, você fala, nossa. Então, é isso. Então, são vários, através de desenhos, de dinâmicas, né? Aqui tem outro também, muito legal, que eles fizeram. Então, a partir dos desenhos, esses dias eu fiz uma atividade com eles sobre ansiedade. Então, eu falei, gente, coloca aí qual que é a maior dificuldade que vocês têm. Escreve aí para mim, depois eu vou recolher, vou ler em casa. Aí eu leio um por um em casa, deixo uma mensagenzinha para eles e depois na aula seguinte eles levam para casa com uma mensagem que eu escrevi. Então eu não exponho ninguém, eu sempre falo para eles, olha, eu não tô aqui para expor ninguém. De tanto que não tem nota, não tem prova, nem nada. É livre para vocês expressarem da forma que vocês acharem melhor. Então, eu faço muitas vezes, você quer que eu leia? Posso ler? Ah, pode ler. Pode ler? Não pode ler. Lê só você, Aí eu levo para casa, leio, escrevo uma mensagem, entrego de volta e pronto. Mas a ideia é que eles falem mesmo, que eles se expressem e compreendam que não estão sozinhos. Então, poxa, eu tenho um problema de comparação, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Tem crescido... o maior número de ansiedade hoje é causado por comparação, rede social, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me comparo muito com as outras. E eu acho que só eu sou assim, né? E aí o outro fala, eu também me comparo, eu também. Nossa, eu não tô sozinha. E aí? E aí, o que eu faço ali é o que a gente pode fazer agora? Né? A gente já tem esse problema. E agora? O que a gente faz? Você percebe que eles conseguem identificar que eles estão numa crise de ansiedade? E até em casa, às vezes, eu tô falando como mãe agora, às vezes você fala assim, será que é uma ansiedade? Será que é uma frescura? É frescura? Né? Às vezes a gente olha e fala assim, eu acho que isso aí é frescura. Começa a tremer, começa a chorar, à toa. A gente fala assim, tá chorando à toa. E às vezes a criança está sentindo uma crise de ansiedade. Você percebe que as crianças já sabem disso, e até para dar dica para os pais mesmo, né? Sim. Quando está numa crise de ansiedade. É que tudo depende do contexto, né? Do ambiente que ele vive, né? Como que é a relação com a família. Isso é muito importante, porque depende. Se você é um pai, uma mãe que sempre deu de tudo para o seu filho, que ele tem tudo na mão, tudo que ele quer, né? Então, muito provável pode ser que ele desenvolveu ali uma habilidade de eu vou chorar porque eu sei que ela vai me dar, né? Então, depende muito do contexto. Quando você conhece o seu filho, você consegue identificar melhor isso. Tem pacientes que chegam para mim e eu falo, como que é a relação de vocês?
eu dou de tudo, e ele, quando eu não dou, ele chora, ele faz manha, ele faz birra. Então, ele precisa passar um pouco por frustrações, né? Isso é muito importante, que a criança passe por frustrações e entenda que não é fácil. Eu falo muito pra ele, gente, a vida não é um morango, tá? Não é assim, você não vai ter Alexa a vida inteira para tudo na sua vida, né? No ChatGPT, né? Então, a vida é difícil mesmo. Então, a gente tem que passar por frustrações. Então, vai depender muito do contexto. Mais importante do que isso é ouvir. Eu falo que ouvir é diferente de escutar. E hoje em dia, a gente escuta mais do que ouve, né? Escutar, a gente escuta e responde de volta. Estou com dor de cabeça, eu também. Nossa, eu tive um dia difícil, eu tive a semana inteira difícil. Né? Então, as pessoas hoje em dia estão muito individualistas, né? Elas querem falar, mas elas pouco querem ouvir. E ouvir é muito essencial e muita gente não consegue ter essa capacidade de ouvir, da escuta ativa, né? Então, o adolescente, ele precisa ser ouvido. Eles estão ali num momento, numa fase em que as emoções estão a nível hard. Eu falo para eles, a emoção está lá em cima e a razão ainda não foi formada. Né? O córtex aqui pré-frontal é só depois dos 21. Então, não foi formado ainda. Então, por isso que nessa idade, na adolescência, a probabilidade de cometer coisas erradas, drogas, álcool, é muito mais fácil, porque eles vão muito pela emoção. Porque é o que está no nível acima ali, emoção. Então, por exemplo, vou acelerar um carro ali, né? Então, eles querem emoção, pode acelerar. Eles não vão pensar que ali pode causar um acidente, ou tem multa, ou... Eles não pensam muito sobre isso, né? Porque ainda não foi formada essa questão da racionalização, né? De pensar, não pode. Então, a gente tem que ouvir. Tem que ouvir. E eles estão bem numa fase onde está sendo construída a identidade do seu próprio eu deles. Eles sentem essa necessidade de falar sobre opiniões que eles já têm formadas e muitas vezes os pais, eles não se ligam nisso, né? Eles acham que ainda é um bebê, uma criança, e eu tô falando que não é não e pronto, e não explica o porquê não. Não escuta ele, mas mãe, né? Então deixa ele falar, deixa ele explicar a parte dele. Isso é muito importante, porque os pais, às vezes na correria, preocupação, trabalho, acaba deixando um pouco de lado. Então, o filho tenta falar, tenta se expressar, e o pai tá corrido. Agora não. Eu já falei que hoje não, né? O tempo todo. Acho que a série Adolescência que tá na Netflix é um exemplo, Sim. né? Porque os pais, pelo que quem já assistiu, né? Dá de tudo para o adolescente, e eles não entendem o porquê que já é o outro, que é um bullying já dentro da internet, né? Então, também que é outro fato que a gente tem que estar bem atento. Sim. As escolas tiraram o celular, não foi como a Pro disse, que a Bianca disse, não foi a escola, é uma lei. Exato. Né? E às vezes dentro de casa, o adolescente está lá trancado dentro do seu quarto, na internet, e a gente... tá quietinho lá, não tá dando trabalho. Até a série, né, Aline, que a Aline mencionou, que é realmente importante que os pais assistam. Acho que ela dá uma visão geral, assim, do que é um adolescente dentro de casa, né? Quando a Aline falou da questão dos gatilhos lá, uma das preocupações nossa do colégio, quando a gente implantou, né, a questão do socioemocional, a ideia foi realmente colocar uma profissional que realmente fosse uma psicóloga, que tivesse propriedade quando falar do autoconhecimento, né? Com o jovem tivesse propriedade, porque a gente vai estar falando com uma idade que é muito, né? Onde você falou que são delicadas, as emoções estão lá em cima. Então você, às vezes, dentro das suas aulas, você vai resgatar coisas que ele não consegue levar nem para casa, né? Exato. E a Aline falou da série, né? Ela fala um pouco da importância que é o pai presente, né? Estar presente, né? Porque quando ele fala lá que o jovem, vou dar spoiler, né? Mas o aluno, o jovem, ele se trancava dentro do quarto e ficava no computador. Ele era um menino, né? Sim. Legal, um menino educado, um menino bom, né? Então ele lá, vai dormir, ele desligava a luz e aparentemente e para os pais ele está seguro. Ele está em casa. Ele estava né? seguro, então, né? Ele estando em casa, porque os pais ainda são daquela geração que, estando em casa, tá ele está aí, seguro. Mas não, ele não está seguro mais estando dentro de casa, no quarto dele com o computador. Ali ele está
correndo perigo mundial, porque... Exatamente. no A questão dos computador- perigos da internet, né, Bianca? O Nossa. quanto é importante, né, o pai ele estar atento àquilo que o filho, né? Eu acredito que não é aquela questão, é lógico que o adolescente ele precisa ter a sua privacidade, sim, sim. né? E até aqueles combinados, o pai fala assim, olha, deixa eu dar uma olhada no seu celular, deixa eu dar uma olhada, né? Importante. Uma das coisas que eu fiz depois da série, viu? Vou dizer, de verdade. Meu Você filho vê. sempre tem um controle do que ele vê, né? Do que ele assiste. Eu sei o que ele assiste, realmente eu acompanho. Mas ele tinha senha no celular dele. E aí eu falei, deixa eu ver seu celular. Eu peguei o celular e tava com senha. Eu falei, tira, a partir de hoje está proibido ter senha no celular. Né? E assim, porque de vez em quando eu dou uma olhada, né? Pra saber o que ele tá visualizando lá, o que ele tá... A gente fala tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim, né? Eu falo isso muito. Então pra isso eles. é importante, né? Até pra gente reforçar, né? Para quem está nos ouvindo, para os pais, a importância para que ele não só escute, né, o seu filho, para que ele ouça, né, também. Para que ele ouça de verdade, né? Ouça, vá lá, converse com o seu filho, dê abertura para que o seu filho confie em você. Isso. Né? Porque às vezes a gente sabe que ele acaba, ele entra ou até no jogo, né? Ele vai conversar no jogo online com várias pessoas e às vezes ele vai criar uma conexão com aquela pessoa que está lá, que ele nem conhece, talvez. E como as emoções estão, né, a todo vapor, ele não pensa, não pensa muito no perigo ali de estar naquele ambiente com aquela pessoa, se é realmente aquela pessoa, é quem ela diz que é. Então, tem que ter alguém ali do lado para orientar. E esse alguém precisa ser alguém de confiança. Então, ninguém melhor do que os próprios pais. Só que é difícil para os pais também, né? Porque eles estão ali no meio. Vieram de uma geração, estão tendo que se readaptar a uma nova geração. E por onde eu ando? Para que lado eu vou com meu filho? É muito complicado, mas a construção desse vínculo entre pai e filho é muito importante, que ele entenda ali que o filho também tem as necessidades de expressar suas opiniões, né? Às vezes, por ele ser filho, ser um adolescente, ele não tem que opinar em nada. Não, por que não? Ele não pode opinar também. Por que o pai não pode ouvir a opinião dele? E, ok, eu respeito a sua opinião, tá tudo bem. Mas eu acho que a gente pode seguir por aqui. O que você acha? Você tem outra solução para me dar? E isso é ouvir. Então, poxa, meu pai, ele parou para me ouvir. Isso é muito importante, né? Porque os pais, de forma automática, que vivem numa forma, né, automático mesmo, eles têm essa dificuldade de parar e falar, filho, me fala, o que você acha disso? É que nem eu falo, quando o filho chega em casa... Não pergunta, e aí, como foi a sua prova? Você tirou 10? Senão eu vou arrancar o seu celular, viu? Eu vejo muito isso. Semana de prova, a ansiedade deles fica 1000, né? E quando você para observar, eles não estão tão ansiosos em tirar uma nota boa por eles. É pelos pais. Porque os pais ameaçam, olha, se você não tirar a nota 10, eu tiro o seu celular, né? Então, é sempre na base de troca ali, né? Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Por que não pode sentar e conversar, filho? Olha, é importante que você estude. E lá fora vai ser muito mais fácil para você conseguir um trabalho. E explica, né? Parar um pouquinho. Mas a gente está tão corrido que não para ouvir, né? Um adolescente. Isso é muito importante. E a gente percebe aqui na escola, na semana de prova, é a semana onde as crianças mais vão na enfermaria. E aí você vai questionar... A gente percebe que tá lotado. Às vezes a enfermeira não dá nem conta. E às vezes a gente dá uma passada lá. Eu tô com dor de barriga. Eu tô com dor de cabeça. E aí você percebe que acabou de fazer prova ou vai fazer a prova. E aí a gente percebe o número grande dessa ansiedade. É um modo deles pôr pra fora e aí sentir a dor, né? Então, Aline, e assim, e o que mudou, né? Porque as provas sempre existiram. Desde que eu estudava, eu fazia prova, né? E além da enfermaria, outro detalhe que a gente tem percebido é a quantidade de atestados médicos dentro desse período. Então, durante o período de prova, a quantidade de ausência de crianças para fazer essa prova nessa semaninha é muito maior do que era nos últimos anos. Aumentou muito. Então, assim,
né? E a gente estava conversando lá na coordenação e até a coordenadora mostrou, olha aqui quantos atestados eu tenho dentro desse período, né? E aí realmente é essa questão, essa cobrança, né? Excessiva. É claro que nós, quanto educadores, tem a cobrança do aprendizado na escola, né? Mas como está sendo trabalhado isso, não só na escola, mas em casa também, Exato. né? Não adianta a gente fazer o trabalho aqui em casa, não ter essa parceria, né? A família e a escola tem que ser uma parceria, porque a escola, aonde eles mais vivem é em casa, é a família que educa e a escola ensina. Então é uma parceria. Então precisa ser realmente passado em casa. Olha, pai, mãe, aqui na escola nós estamos ensinando sobre a empatia, sobre o respeito. Então se ele chega em casa e ele não se depara com respeito e empatia, vai ser difícil, né, que esse aluno aprenda. Então tem que ter essa parceria. A escola, eu sempre falo, ela não é contra o aluno. A gente jamais é contra o aluno, os professores. A escola quer o melhor para o seu filho. Então, quando os pais compreendem isso, fica muito mais fácil de trabalhar. Abre assim um leque, né? Sim. Poxa, a escola é minha amiga. Não tem ninguém melhor do que eu, pai e mãe, que queira melhor o bem do seu filho, né? Tanto que nós estamos aqui falando de emoções, né? Coisas que o pai poderia muito bem pagar uma terapia e levar o filho, mas não, a escola está proporcionando esse momento. E eu falo para eles, aproveitem, porque não tinha isso antigamente, né? Antigamente o TDAH, o TEA, era tido como um louco e era internado, né? Ou uma criança mal educada. Mal educada. Né? No caso do TEA, essa criança está fazendo birra, né? É. E hoje em dia a gente percebe que tem mais atenção. E a gente também percebe como escola, a gente falou da superproteção e da questão da parceria, às vezes a professora ou a escola mesmo quer ajudar essa criança e o pai não entende o que é que acontece aqui dentro. Então, vem aqui querendo tirar satisfação de fatos, de algumas coisas que, poxa, a escola está querendo fazer o melhor. Tanto é que nós, como escola, estamos fazendo projeto este ano, que é o Ser Mais Renew, Sim. que é um projeto super legal. A Miriam, orientadora, está organizando, junto com o pessoal da USCS, de psicologia. A Bianca está ajudando a gente também, que é sobre isso, sobre olhar. A gente já faz esse trabalho, mas dentro da sala, eles têm aquela pessoa que ele pode também sentir a segurança de estar ali conversando. Porque às vezes ele não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, não quer falar com a professora, não quer com a direção, mas com um amigo, às vezes ele se abre. E aí nós estamos dando essa orientação para essa pessoa de como comunicar, ter uma escutativa, né, com essa pessoa, ou observar e falar assim, nossa, aquele meu amigo está muito triste, será que está acontecendo alguma coisa na casa dele? Ou será que aqui na escola aconteceu alguma coisa? Ele está sofrendo bullying? Então, dá esse olhar, né? Isso. Então, também Funcionou muito, né, Aline? Está funcionando, eles estão tendo palestras, Legal. eles estão gostando bastante. E a também gente já teve muitos, assim, descendo, alguns alunos já descendo, levando algumas situações até para a própria orientadora, Sim. né? Que nem a gente está falando dessa questão, né? Até da ansiedade excessiva, né? Que acaba fazendo que dentro do período de prova a criança falte, às vezes. É uma das coisas que a gente tem percebido muito, é a cobrança em cima desse jovem, desse adolescente, para que ele seja sempre 10. E a gente sabe, né? O próprio pai vai nos... Né, vamos olhar um pouco para nós, né? Ninguém é 100%, né? Ninguém é 100%. Então, a gente não é 100% em tudo. Tá? Eu posso ter uma habilidade maior em língua portuguesa e posso não ter nenhuma em matemática. Isso eu falo muito né? pra Então, eles. até nós, né, enquanto pais, a gente precisa olhar para essa criança e entender quais são as habilidades. É lógico que a responsabilidade são, né, aquilo que a gente aprende na escola e em casa, que é você ter as suas responsabilidades, suas obrigações, e você o hábito de estudo, isso tudo é importante, mas entender que de repente a criança lá numa prova, ela não tirou 10, mas ela tirou um 7. Sim. E às vezes a gente percebe o pai questionando o 7 do filho, né? E ele foi bem, o 7 dele foi excelente, ele está acima da média, né? Exato. Mas de repente a habilidade dele não é aquela disciplina, né? Ele tem uma habilidade menor dentro daquela disciplina, mas está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Num outro assunto, talvez aquilo vai entrar de uma outra forma para ele, ele vai tirar um 10. Sim. Então até a gente, enquanto pai, saber mediar, né, e ponderar isso, né? Exatamente.
Exatamente isso. E eu costumo dizer que muitas pessoas pensam, né, que o tempo está passando rápido demais, né? Nossa, o tempo está acelerado, nossa, já estamos quase no meio do ano. E a gente está sempre culpando, buscando culpados sobre as ações que são das nossas responsabilidades. Responsabilidade minha, as minhas ações. Então, a gente sempre está buscando culpados. Ah, mas eu tirei nota baixa na aula, culpa do professor que não ensinou. Sim. Né? Então, assim, eu tirei nota baixa. É o que eu tenho hoje. Eu vou ficar buscando culpados? Eu sempre falo para eles, pessoal, a gente tem 2 opções aqui na mão, ó. Tirei uma nota baixa. Eu tenho uma opção de pegar e ficar buscando culpados, me remoendo, chorando, ou eu tenho a opção, o que eu posso fazer com isso? Qual dessas opções vocês acham melhor? Ah, essa daqui. Então, que tal se a gente, a partir de agora, começar a praticar mais o que eu posso fazer agora? Infelizmente, o mundo é assim, né? Quando a gente compreende que o mundo é dessa forma, com violência, com enchentes, e é o que eu posso fazer nesse momento. Então, tirei uma nota baixa, o que eu posso fazer com isso? Estudar mais? Estudar mais. Então, tá bom, então vou estudar mais e parar de buscar culpados. Né? Então, a gente tem essa mania de sempre buscar culpados, só que a responsabilidade é nossa. Então, esqueci um estojo no estojo, foi você que pegou? Foi você? E perde um tempão ali procurando culpados. Não, vamos lá, o que eu posso fazer agora? Me empresta um lápis para eu conseguir. Né? Então, eu sempre trabalho isso com eles. Os pequenininhos, que eu dava aula o ano passado, eles vinham muito nessa questão de, fulano pegou minha borracha. O que você pode fazer para resolver isso? Vou pedir de volta. Pede de volta, vamos ver se dá certo. Aí ele vai lá, devolve minha borracha. Então, mas você pode ensinar ele também. Que tal se você falar, olha, você não pode pegar o que não é seu sem pedir autorização. Você pode me devolver, por favor? Tenta lá, vamos ver se dá certo. Aí ele vai lá, resolve. Olha que legal, você resolveu sozinho e ainda ensinou o seu colega, né? Ele é mesmo, olha que legal. Eles têm essa necessidade de se sentir pertencentes. Então, tem até um aluno que eu observo que ele muito agitado, né? Tá sempre andando pelo meio da sala. Eu falo, vem cá, você pode me ajudar um pouquinho? O que você quer, Pro? O que você quer? Não, já te falo. Senta aqui um pouquinho, eu já vou pedir sua ajuda. Quando ele percebe que eu preciso dele, que ele é importante para mim, eu percebo ali que ele é uma carência. Então, aquele aluno muito agitado, que tem uma necessidade de se mostrar mais do que os outros na sala e causar aquilo, é uma carência dele. Então, eu preciso mostrar para ele que ele é pertencente, que ele ali é importante. Então, olha, você é importante para mim, eu preciso de você aqui, da sua ajuda. O que você pode fazer agora para colaborar, para a sala ficar mais tranquila? E aí ele dá várias ideias, várias dicas, e isso é muito legal também. Então, eu acho que esse sentido de você ter um olhar diferenciado para o aluno faz muito sentido e ajuda bastante em casa e na escola. Né? Então, nosso trabalho aqui é esse, né? É ouvir e analisar a situação, pegar a demanda, transformar ela numa aula e fazer com que eles aprendam na prática, através das dinâmicas, das atividades, né, que a gente passa. Né? Legal. É isso? É isso. Queria agradecer, Bianca, tá tirando esse tempinho para estar vindo bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi muito importante esse momento para as famílias em casa. Espero que tenham gostado do nosso RenewCast. Teremos mais novidades. E aí eu vou encerrar com uma citação de Freud que dizia assim: só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Perfeito. Então, assim, é um conselho para os pais: deixem que os filhos vivam as suas próprias experiências. Não é isso, Bianca? Deixa eles se frustrarem, deixa eles aprenderem, porque isso é amor também. Isso, né? faz parte, né? O não também faz parte. Exatamente. Da vida, da construção do ser humano. Exato. Muito obrigado, famílias. Obrigada. Obrigado por estar conosco mais esse RenewCast. E como a Aline disse, logo teremos mais novidades por aqui. Muito obrigado e até breve.